Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Eu sou o Pedro, eu sou naturopata do Doutor Integra e hoje a gente está com a Bruna Fornazari. Ela é graduada em nutrição e mestre em patologia pela Universidade Estadual Paulista, pelo Unesp, pós-graduada em saúde da mulher pelo Centro de Nutrição Funcional. Em 2012, iniciou seus estudos em Ayurveda na primeira viagem que fez à Índia. Em 2014, se formou em terapeuta ayurvédica e, desde então, é estudante Ayurveda, com cursos de extensão ao longo dos anos, com várias na Índia e no Brasil. Ela é professora também na pós-graduação do Instituto de Ginecologia Natural, IGN, e, desde o início de sua graduação, se envolveu com pesquisa sob a influência e colaboração de seus professores, desenvolvendo apreço pelo aprendizado e ensino. E ao longo dos anos, vem integrando conhecimento de Ayurveda com a nutrição funcional integrativa, bioquímica, epigenética, neurociência, saúde da mulher, entre outros temas. Realiza atendimentos clínicos, retiros e vivências. E aí, Bruna, como que você tá? Oi, Pedro, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Também, que bom que você tá aqui. Você integrou agora o Doutor Integra, né? Então, feliz que você tá aí com a gente também agora. E além disso, Pedro, eu também dou aula na formação em Ayurveda, no Vidyalaya. Ah, sim, é verdade. Tá bom. Que bom que você complementou. Bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, uma coisa que me passou pela cabeça, assim, que seria interessante as pessoas entenderem, né, quando eu estava lendo sua bio, assim, entendendo um pouquinho mais, assim, do seu trabalho, qual que é a diferença, para a gente iniciar, assim, né, qual que é a diferença entre a nutrição e a nutrição funcional, assim, tipo, eu mesmo tive que dar uma pesquisada, assim, para entender, já tinha escutado o termo, até pelo Ricardo, assim, mas fiquei nessa dúvida, assim. Uhum, tá. A nutrição funcional, ela é relativamente nova no Brasil, comparada à nutrição tradicional, né? E a diferença fundamental é que a nutrição tradicional, ela costuma mais olhar para o nutriente, a doença, né, a prescrição alimentar em si. E a nutrição funcional, ela entende assim o organismo que está recebendo, assim, o organismo que está atuando como um todo, né? Por que aquele desequilíbrio aconteceu? Então, a nutrição funcional, ela olha muito para o indivíduo e para o contexto metabólico. Então, ela avalia a digestão e absorção dos nutrientes, o grau de inflamação, se tem uma inflamação exacerbada, a saúde intestinal, como que está a detoxificação daquele indivíduo, como que está o equilíbrio hormonal, os fatores glicêmicos, as deficiências e os excessos nutricionais, né? Também o sono, Uhum. o estresse, o estilo de vida. Então, a nutrição funcional, ela trabalha muito, ela fala muito sobre individualidade bioquímica. Então, Uhum. por exemplo, duas pessoas que apresentam a mesma patologia ou o mesmo desequilíbrio, né, que parecem semelhantes, elas podem Uhum. precisar de estratégias diferentes, né? Porque os mecanismos por trás não são necessariamente iguais. Então, existe Tá. muito esse olhar individual mesmo e respeitar essa individualidade bioquímica. A nutrição traz muito isso. Ela também traz muito a palavra vitalidade, né? Para que Uhum. cada célula receba a nutrição adequada. Então, é Uhum. isso, essa diferença, esse olhar, quem que é o indivíduo e como, o que aconteceu fisiologicamente, todos os mecanismos que levaram aquele indivíduo àquele desequilíbrio, se existe o desequilíbrio, né? Sim. Mas daria para falar então que a nutrição, diferente da nutrição funcional, ela tem um olhar mais generalista assim para o ser humano e para o indivíduo, é isso? Então a nutrição funcional ela realmente vai individualizando, já tá um pezinho ali no integrativo assim, né? Sim, De alguma forma. totalmente, totalmente. Tá. Porque também a funcional, ela vai olhar para o estilo de vida, ela avalia muito o contexto bioquímico e fisiológico. Então, Uhum. tudo que levou aquele indivíduo a apresentar aqueles sintomas. E também a nutrição funcional, ela está muito além do diagnóstico, né? A Sim. tradicional tem muito essa coisa de focar nos nutrientes, nas calorias, mas Uhum. pouco também
assim, antes de acontecer um diagnóstico, entende? Então, a nutrição Sim, funcional, ela vê muito previamente e também é um mecanismo maravilhoso de prevenção. sim. Eu estava pensando que tem tanta coisa que acontece, né, que antecede esse processo da alimentação em si, né? Tipo, quando você coloca o alimento no seu corpo, tem uma série de reações que acontecem e isso por si só já determina muito, né, como cada corpo vai assimilar, vai digerir, né, cada alimento, assim. Então, Sim, sim, é é são muitas interessante pensar variáveis. que exatamente. E eu não sabia que a nutrição não tinha necessariamente esse olhar já incluso, assim, na abordagem. Mas Sim, a nutrição legal saber. funcional, ela é muito integrativa. E ela é muito o olhar do indivíduo como um todo. O contexto social também é que ele está inserido. Uhum. Né? Eu falei Sim, muito das questões fisiológicas, bioquímicas, né, biológicas, mas também sim, o social. legal. E aí, como que você, depois que você iniciou, assim, sua trajetória dentro do Ayurveda, assim, das práticas e abordagens integrativas, como que você consegue associar as duas, tanto a nutrição quanto a nutrição funcional e Ayurveda, assim? Sim, para mim, assim, tem muita convergência entre a nutrição funcional e a Ayurveda, porque Uhum, as duas elas têm um olhar sistêmico e individualizado. Então, uhum, essas duas ciências, elas entendem que não basta nomear um sintoma, um diagnóstico, né? Também preciso compreender o contexto em que aquele desequilíbrio surgiu, né, na pessoa. E as duas sim, valorizam muito a digestão, o metabolismo, a capacidade de absorção, né? Como está aquele fogo digestivo na leitura do Ayurveda, mas a funcional também vê uhum, muito isso. Nível de inflamação, como que é a rotina, o sono, o estresse, né? É isso, a sim, resposta particular de cada organismo aos alimentos. Então, isso existe, eu vejo essa convergência, né? Embora elas usem linguagens diferentes, elas compartilham uhum, desse mesmo princípio. Né? A mesma sim, conduta, ela não serve igual para todo mundo. A nutrição funcional também avalia isso, além do Ayurveda. sim, E aí, na prática, a nutrição funcional me ajuda a refinar os mecanismos fisiológicos, né? Inflamação, microbiota, regulação glicêmica, os hormônios, as deficiências nutricionais, né? Enquanto a Ayurveda, ela amplia o meu olhar, né, para a qualidade da digestão, porque é uma ciência da digestão, né? O Ayurveda, exato, né? O sim, efeito dos alimentos sobre o organismo, os ritmos da uhum, vida, tipo, o efeito dos alimentos sobre o organismo, a Ayurveda é gigante, né? É tipo aham, surreal a dimensão disso, né? O efeito dos sabores. Isso a nutrição funcional, por exemplo, não tem, mas o sim, Ayurveda traz muito os ritmos da vida, né? Qual fase da vida você tá? Se é uhum, criança, se é adolescente, se é pós-40, né, ou pós ou 60. Então a sim, relação entre a mente e o corpo, e a coerência do cuidado com a natureza de cada pessoa também. Então não são visões opostas, elas podem dialogar uhum, de forma muito rica. Eu gosto muito sim, de trazer os dois aspectos, né? Eu não trabalho só com uma, isso vai uhum. enriquecer muito a consulta, né? Claro, é muito bonito isso que você traz, assim, do Ayurveda e realmente traz um contexto global, assim, né? Quase uma visão muito cósmica, assim, né? Existencial, assim, do ser humano naquele período que ele está, no contexto, né? Sim, E eu afinal, consigo visualizar, assim. uhum. E a gente não é separado do meio, então é muito cósmico É, mesmo. sim, sim. Você trouxe o termo Agni, assim, uma hora. Você conseguiria resumir brevemente o que significa, só para quem não consegue entender, assim? Claro, claro. Agni é o fogo, e no contexto, nesse contexto que eu trouxe, né, é uma palavra em sânscrito. É o fogo digestivo, é a capacidade que a pessoa tem de digerir o alimento. É muito além do Uhum, alimento, mas nesse caso eu me referi aos alimentos que a gente precisa digerir, a gente precisa cozinhar os alimentos que sim. a gente come para que eles sejam apropriados, né? Para que a gente consiga se apropriar dos nutrientes, da matéria-prima que é necessária para a nossa construção dos tecidos, para a nossa vida, para a sustentação da Uhum, nossa vida. Então, o Agni, que é o fogo digestivo, ele faz essa alquimia interna acontecer, né? Diversos uhum, processos metabólicos.
E assim, eu falei da parte de alimentos, mas também existem vários tipos de digestão, né, no nosso corpo. A digestão da Sim. mente, a digestão da pele, enfim, a digestão de cada tecido, inclusive. Então, a Uhum. digestão é o cerne da nossa saúde, a capacidade de digerir. E aí, às vezes, eu fico Sim. falando palavras assim, achando que todo mundo vai entender, mas É. que bom que você perguntou. Aham, sim, sim. Não, porque é um termo muito abrangente, né? E ele é muito bonito, assim, né? Porque é fundante, assim, né? De alguma forma, assim, pelo Ayurveda, né? Para a base da nossa estrutura física, assim, né? Psíquica e desse Uhum. corpo terreno, assim, né? Sim, sim. Uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Que hoje em dia é muito comum, como você até trouxe, a gente associar nutrição com caloria, emagrecimento, são coisas que estão muito na moda nesse momento, assim, né? Sim. E aí, na sua visão, isso é uma pergunta mais reflexiva, assim, aí você pode responder da forma que você preferir. O que que significa nutrir o ser humano, assim, nutrir um corpo, do seu ponto de vista, assim? Nutrir um ser humano é muito além do que oferecer calorias, né? Enfim, nutrir é Uhum. sustentar a vida do ser humano com qualidade, porque também dependendo, né, do tipo de nutrição, ela pode Uhum. não ser de qualidade, você pode formar a sua estrutura não muito boa. Então, para mim, Sim. essa nutrição plena é sustentar a vida com qualidade, né? Oferecer ao corpo os elementos que ele precisa para produzir energia, regular os hormônios, manter a imunidade, reparar os tecidos, né? Pensar com Uhum. clareza, para dormir bem, para ter estabilidade, né? Vitalidade. Então, isso depende não apenas do que a pessoa come, mas também como ela digere, né, como ela Uhum. absorve esses elementos que ela digeriu, como ela metaboliza, né, como ela Sim. vive a vida dela, como é o estilo de vida dela. Porque tem muita gente que digere bem, mas não vive bem, né? Não tem um estilo de vida Sim. adequado. Então, a nutrição ela é um cuidado com a vida, né, em toda a sua complexidade. Eu sempre É. fui muito fã, assim, sou suspeita, né, para falar, porque a nutrição ela pode te permitir, ela pode mudar a forma como você vê a vida, né? Ela pode melhorar muito a sua vida aqui. E quando você Uhum. está bem nutrido, você consegue atingir lugares incríveis, assim, né, de consciência Sim. dentro de você. Então é É. isso. Para mim não é só colocar a comida no prato, né? Porque Uhum. uma pessoa ela pode comer muito bem, mas está pouco nutrida. Ela Sim. envolve tudo isso que eu falei: a digestão, a absorção, a assimilação, a utilização daquilo que foi ingerido também, né? Como que seu Uhum. corpo vai interagir com esses Sim. nutrientes. Isso envolve todo esse contexto de como a pessoa vive, de como ela se alimenta, né? A conduta dela durante a refeição, se ela come Uhum. rápido, se ela come sem presença, enfim, é isso. Então, mas a nutrição ela sustenta a vida com qualidade. Uhum. E eu tava pensando aqui que hoje em dia tem muita gente que come muito bem, assim, né? Que pessoas que são muito cuidadosas com tudo, né? Não só alimentação. Principalmente nessa era digital, de aparências, né? De estar sempre exposto a foto, vídeo, enfim. Mas é isso que você trouxe, né? Nem todo mundo que tem uma boa alimentação está realmente assimilando, né? E digerindo bem essa alimentação, assim, né, esses Sim, alimentos. Por isso que, sim, por mais que a pessoa tenha uma alimentação muito boa, ainda assim ela pode apresentar alguns desequilíbrios, assim, né? sim. Sim, até Algumas... mesmo se ela não tem uma conexão com o corpo dela, né? Então, Uhum. pessoas que chegam, teoricamente, se alimentando muito bem, que já tem muita informação e etc., mas ela não está percebendo que aquele alimento não está fazendo bem para ela, mesmo que ele seja um alimento saudável. Sim, Então, tem toda essa perspectiva, né, de sim, conexão com o próprio corpo, presença também, né? o ato de se alimentar, para se observar, né?
Dentro da clínica hoje, o que que você mais observa, assim, e além disso, do que você mais observa, assim, de padrões, de desequilíbrios, de queixas, assim, que as pessoas trazem, mas qual que é o foco de atenção que você dá, assim, né? Você já trouxe de forma geral, mas objetivamente falando, assim, quando o paciente está na sua frente, o que que você vai perguntar para ele, assim, o que que você vai buscar, né, entender? Primeiro, eu pergunto o que levou a pessoa a chegar até mim, né? Primeiro a pessoa vai falar, né, quais são as queixas, o que ela está sentindo, por que ela Uhum, me procurou. E aí, a partir disso, tem toda uma investigação mesmo, de uma forma leve, né? Não é algo, uhum, né, que precisa ser chato ou rígido, para eu entender como que é aquele organismo, né? Quais são os sinais e sintomas que ela apresenta. Então, ela vai me falar o que está uhum. incomodando, mas às vezes ela não prestou atenção em vários outros, que vai ser na hora da Sim. consulta que eu vou conversar com ela. E vai ser muito bom, porque a pessoa ela costuma perceber, olha, não tinha percebido isso, né? Que através de uma Uhum, pergunta ela começa a se observar mais. E eu vejo assim que muitas pessoas que eu atendo, elas têm um padrão de muito cansaço, sabe? Cansaço crônico. São pessoas que, às vezes, elas se alimentam bem, mas elas têm uma rotina irregular, né? Não tem uhum. aquela conduta ideal para a hora das refeições, não presta atenção nas quantidades, né? Que não é só a qualidade dos alimentos. O Ayurveda fala Sim, muito sobre quantidade, né? Não adianta que o alimento seja maravilhoso para sua digestão, mas você está comendo muito. Então, essas sim. pequenas coisas eu vou perguntando para entender os fatores causais também, não só em relação à alimentação, mas ao estilo de vida. Mas no Uhum, geral eu vejo que as pessoas elas têm muito esse padrão de cansaço crônico, de rotina irregular, de digestão inadequada, pessoas que estão uhum. vivendo com uma sobrecarga muito grande, né, de rotina. Mas é isso, Sim, é toda uma conversa profunda, assim, e a né? partir disso tem uma orientação dentro da possibilidade também. Não adianta eu entregar um negócio ideal que vai ser impossível da pessoa executar naquele momento, mas que Uhum, ela pode se tratar com pequenas recomendações assim que entram, que vão melhorando assim a capacidade dela digerir, dela se sentir bem sim. e novos sabores, novos temperos. Ela vai Uhum. conhecendo esse universo também, né? É E uma é exploração, né? uma Processo exploração. de educação também, assim, né? Exato, sim, é uma educação nutricional. Eu falo que eu sou professora Uhum, também durante as sim. consultas, porque eu gosto muito de explicar para a pessoa o que está acontecendo com ela. Que ela, Uhum, ninguém melhor do que ela de entender, né? As sim. pessoas têm a mais autonomia também sobre a própria saúde, elas adquirem mais responsabilidade quando elas entendem o que está acontecendo. E aí eu Uhum, cruzo os dados também, né? Seus exames, a sua rotina. Mas quando ela entende, e é de uma forma leiga também que eu explico para quem não entende muito bem essas coisas de área da saúde, tá? Todo uhum. mundo consegue entender o que está acontecendo, porque daí ela vai ser mais, como é que eu falo, disciplinada, ou mais, ela vai querer essa Sim, transformação, né? Você se engaja mais com as condutas. sim. Assim, eu tenho uma. Eu passei talvez uma vez com uma nutricionista, até adoraria passar com você, Enfim, mas tem eu que estava aqui pegar. pensando, sim, eu estava aqui pensando que normalmente as pessoas recorrem ao nutricionista quando querem conquistar algum objetivo, assim, né? Então, eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero emagrecer, assim. Se uma pessoa chegar no seu consultório, assim, na clínica, com esses objetivos, assim, muito formalizados, você tenta ir atrás, né, junto com a pessoa desses objetivos, então tá, beleza, vamos pensar, ou você, tipo, tenta trazer esse panorama geral, assim, como que funciona isso? Eu trago o panorama geral do que, por que Aham, você está precisando ganhar massa muscular, né? O que te uhum, levou a ter essa dificuldade, ou às vezes não é dificuldade, mas às vezes a pessoa perdeu massa muscular, não sei. O que sim, aconteceu, né, para você não estar. uhum, Então, eu avalio todo esse contexto,
e para a pessoa Uhum. entender, né? E sim, vamos juntos atrás do objetivo dessa pessoa. Quando é algo que não é saudável para ela, eu também explico isso. Por exemplo, Tá. existem mulheres que são já super magras e chegam para emagrecer mais, né? E Uhum. aí, aos poucos, com cuidado, eu procuro fazer com que a pessoa entenda que emagrecer mais não vai ser saudável para ela e que de Sim, repente, né, ela pode melhorar a composição corporal dela. E isso pode ajudá-la a ter uma melhor imagem com ela mesma. Existem os fatores psíquicos também, então trago sim. esse olhar, né? Então Ah, eu sou uma pessoa que eu procuro estar junto com o meu paciente, né? Se ela está uhum. incomodada, eu quero ajudar de alguma maneira. Uhum. Mesmo que o que ela queira não seja bom para ela, mas eu vou falar com cuidado, com muita empatia e procurar um vínculo para ela entender realmente que aquilo Uhum. não vai ser bom para ela, mas que eu posso Sim, ajudá-la em outros aspectos também. E aí, legal. se o caso for bom para ela, ela precisa mesmo ganhar massa, emagrecer ou, Uhum. enfim, ganhar mais uma massa, vamos juntos, entendeu? É, sim. Isso que eu tava pensando, porque quando alguém passa pela cabeça de uma pessoa, né? Tipo, ah, preciso ir num nutricionista, eu preciso de ir num médico, né? Tem um lugar muito da percepção que a própria pessoa tem sobre o próprio corpo, o funcionamento da vida dela, né? Como as coisas estão se organizando, né? E aí que também tem esse perigo, assim, né? Porque hoje em dia tem padrões e padrões de beleza, assim, né? Uhum, E aí sim, tem gente que tá muito bem, e você olha pra pessoa, você, tipo, "Ah, essa pessoa deve estar muito bem, mas internamente ela não, não consegue se sentir, assim, satisfeita e contemplada pelo corpo que ela tem, né? Então deve ser sim, muito delicado, assim, tipo, cair, atender pessoas, assim, né, nesse lugar, assim, né? sim, sim. E ao mesmo tempo, assim, não adianta eu falar, não, você sabe, de um jeito que ela vai se fechar mais ainda, ela vai pensar, essa pessoa não me entende. Uhum. Então, tem que ser de um lugar de construção de vínculo e fazer, assim, aos poucos que ela confie, né, nas coisas que eu estou dizendo e que ela entenda Sim. também esse padrão que está muito exigente dentro dela. Então, tem muitos fatores que envolvem outros ramos, né? A psicologia, que está Uhum. totalmente integrada também com a nutrição, né? A parte Sim. psíquica. Mas para isso ela precisa reconhecer. Claro, todo Sim. mundo vai ter seu tempo. É. Mas eu procuro ser, assim, conduzir de uma forma com que ela se sinta acolhida, no mínimo. Uhum. Mesmo que eu não consiga ajudá-la, né, em alguns aspectos, mas que ela se sinta ouvida, que ela se sinta acolhida, né, que ela possa confiar e dizer o que ela pensa, o que ela sente. Acho isso muito Uhum. importante também, é um dos primeiros passos da Sim. jornada, né, da nutrição. Sim. E tendo esse olhar assim direcionado para a saúde da mulher, assim, com a sua formação, hoje em dia tem algum padrão de desequilíbrio nas mulheres assim que você atende, que você consegue identificar assim, ah, nossa, hoje em dia eu vejo muito essa queixa hormonal, hoje em dia eu vejo esse padrão, essa relação com o alimento. Uhum, sim. Sim, a queixa hormonal com a alimentação tem tudo a ver com a parte Uhum. alimentar. Existem muitos fatores alimentares que contribuem para essa desregulação hormonal. Por exemplo, uma alimentação rica em xenobióticos, que são compostos tóxicos, assim, sei lá, agrotóxicos, ou então ultraprocessados, ou coisas Uhum. que você não é nem comível, mas você passa na pele, maquiagem, sei Uhum. lá, coisas que podem agir como a gente fala que são os disruptores endócrinos, né? Que eles ocupam lugares de hormônios e acabam interferindo nessa orquestra hormonal. Então, a Uhum. alimentação tem a ver, né, com isso. Claro, dentro da Uhum. medida do possível, que eu sei que não é possível para muitas pessoas comerem só orgânicos, mas alguma Uhum. redução de danos pode ser que seja possível, né, dentro da possibilidade da pessoa.
Sim. Porque, de uma forma, mas assim, de uma forma geral, o que eu vejo muito nas mulheres é uma combinação, né, de sobrecarga crônica, né, essa Uhum. também desconexão dos próprios ritmos biológicos, às vezes uma alimentação que parece adequada, assim, mas ela não sustenta, de fato, o equilíbrio hormonal, né, da mulher, Uhum. porque não tem essa presença, essa observação, tá no automático, sabe? E Sim. aí, também, assim, somado a isso, eu observo, assim, muitas mulheres vivendo em estado de exigência constante, sempre, né, muito sobrecarregadas com todos os afazeres, trabalho, aí come com pressa, né, aí Uhum. fazem múltiplas funções ao mesmo tempo, aí Sim. dorme mal, tem pouco espaço para se recuperar, para descansar, né, tem pouco tempo. Né? E aí é isso, elas vão convivendo com altos níveis de estresse por muito tempo. Então, eu vejo as Uhum. mulheres muito sobrecarregadas, assim, e isso, claro, vai repercutir no eixo hormonal também, né? Uhum. Na função da tireoide, também na regulação glicêmica, no humor, né? No intestino, né? Muitas mulheres Uhum. têm constipação, ou têm o intestino irritável, ou têm oscilação, ou mais, enfim, alguma coisa relacionada ao intestino. O intestino, ele é um Uhum. grande órgão, né? E ele é responsável também por vários fatores hormonais. Por Sim. exemplo, a mulher, ela consegue detoxificar, né? A detoxificação hormonal, a detoxificação acontece o tempo todo, né? Que é a ação do Uhum. fígado e dos nossos mecanismos de eliminação. Então, o Uhum. intestino, ele é um grande órgão que participa desse processo de detoxificação. As mulheres, elas detoxificam hormônios também. Então, muitos fatores de desequilíbrios hormonais que resultam em uma TPM muito intensa, endometriose, miomas, etc, etc, né? Um ciclo Uhum. irregular, muita cólica. Isso pode vir de um intestino que não consegue fazer as eliminações adequadas, ou de um fígado que está sobrecarregado, né? Porque eles Uhum. estão totalmente conectados, fígado e intestino também, para a saúde hormonal. E aí isso Uhum. faz com que, ela baixa o nível de energia, então está sempre cansado, né? Além Tá. de afeta mesmo na relação com o próprio corpo, né? Sim, sim. Além do mais, isso eu vejo também muitas mulheres com um padrão de alimentação alterado, então, por causa da fadiga, uma coisa vai levando a outra, sabe? Alterações de ciclo, né? Dificuldade de dormir, aí vai gerando compulsão ou oscilação de apetite. Uhum. Enfim, aí isso vai alimentando uma inflamação crônica, né? De Sim, baixo ou de alto grau, porque elas estão sim. sempre funcionando no limite delas. E é por isso que eu fiz a pós-graduação em saúde da mulher também, porque é, é um público que precisa de um olhar mais Uhum. específico, assim, né? Porque a mulher, ela é cíclica, então todo Uhum. mês é um evento gigante de 1000 cascatas hormonais para Uhum. que tudo ocorra bem, né? Tanto a primeira fase Sim. do ciclo, a segunda fase. E eu gosto muito de ensinar, assim, a mulher entender o próprio ciclo. Que isso é uma ferramenta maravilhosa para ela, de Uhum. autoconhecimento, né? E de respeitar também. Inclusive, alguns dos seus cursos são direcionados para isso, né? Essa ciclicidade do corpo feminino, né? Sim, sim, eu gosto muito de trabalhar com Uhum. mulheres, de estar entre mulheres, de ensinar as mulheres, sim, através da Uhum. nutrição, do Ayurveda, porque o Uhum. Ayurveda tem muito para oferecer, e a nutrição funcional também, para essas mulheres. E melhorar a qualidade de vida, porque como a mulher Sim. tem muitos eventos hormonais, quando não Aham. está bem, é muito sofrido. Acaba sendo sofrido, assim, né? Sim. Enfim, mas ao mesmo tempo, ser cíclica é uma benção. E eu quero que elas Uhum. entendam isso também. Uhum. E quem não Sim. cicla mais, vamos dizer assim, quem não menstrua mais também é maravilhoso. Todas as Aham. Sim. fases, né, da vida da mulher é incrível. Todas as Uhum. fases. E é por isso que eu me encantei e fui estudar mais e ajudar mais as mulheres. Mas eu também atendo homens, gosto muito do Aham. Ayurveda.
público Eu ia masculino. trazer os homens aqui também, só pra gente não Sim, jogar para jogar para outro lado não, também. os homens estão super inclusos, Sim. super E inclusos, você gosto muito. nota algum padrão também, assim, em homens? Alguma dificuldade hoje em dia? Ou Sim, isso não é muito. não tão notável assim? Não, é notável. É notável também, Uhum. sempre no limite, sempre no estresse, Aham. cobranças. Vejo sim que isso também afeta a parte hormonal. Então, muitos Sim. homens com um cortisol muito alto, baixa testosterona, cansaço, baixa libido, enfim, Uhum. estresse, né? Então, sim, Sim. não é só com mulher, não, com homem também. É. É que, como eu falei das mulheres, né? Como elas Não, têm é né, sim. os fatores, sim, enfim, ovulação, menstruação, perimenopausa, menopausa. Aí é Uhum. por isso que eu fiz isso. Mas os homens, eles precisam Sim. igualmente de cuidados, de olhar, de atenção, porque eles também têm os seus fatores infinitos de desequilíbrio. Eu Sim. gosto muito também Sim. desse público, todos. Aham. Legal. Você trouxe uma hora a importância do fígado, né, para esse processo de detoxificação, e o intestino, né? E você deu uma deixa assim que seria, eu queria te perguntar, né? Tem essa frase que hoje em dia todo mundo traz assim, né? Que o intestino é o segundo cérebro. E aí eu queria, se você conseguisse trazer assim o seu olhar, assim, o que que você entende hoje em dia por essa Uhum, frase, o significado dela, seria interessante. claro. O intestino, eu gosto muito dessa frase, sim, porque o intestino ele é muito mais do que um tubo digestivo, né? Ele Uhum. tem um sistema nervoso próprio, né, com milhões de neurônios, e ele conversa o tempo todo com o cérebro. Então, muitas coisas que a gente sente é porque o intestino está mandando o recado para o cérebro. Uhum. Que a gente, ou bem-estar, ou mesmo ansiedade. Então, e Uhum. essa comunicação ela acontece por vários mecanismos, né? Pelos nervos, pelos hormônios, pelo sistema imunológico, né? Pela microbiota. A nossa microbiota Uhum. ela produz várias coisas para o nosso cérebro, né? Uhum. Vários produtos de uma boa digestão produzem bons compostos que também beneficiam a saúde mental. Então, Uhum. a saúde do intestino, ela pode influenciar no humor, né, na energia, no bem-estar ou na ansiedade, depressão. Tem estudos mostrando que a modulação do intestino favorece o tratamento para depressão, ansiedade, Uhum. foco, memória. O Ayurveda mesmo fala isso, né? Que o intestino ele é a morada do dosha vata, né? E isso Uhum. influencia em tudo no corpo. Na nutrição Uhum. funcional, a gente também foca muito na saúde do intestino, né? Porque Sim. é isso, se ele não estiver bem, a pessoa não vai se sentir bem. Tem muitos problemas de névoa mental, sabe? Quando a pessoa fica Uhum. meio. Não fica Uhum. com uma clareza, é isso. Ela perde as palavras, ela não consegue completar o raciocínio, Sim. pouco vocabulário na hora que está conversando, Tem um distanciamento, confusão, né? tem um distanciamento. Uma confusão mental, ela pode ser Uhum. tratada através do intestino. E para Uhum. isso é através da digestão, claro, né? Sim. Então, sim, eu gosto muito. Não é literalmente o segundo cérebro, mas eles são muito Aham. conectados. E ele é um órgão neuro, imuno, endócrino, o intestino. Uhum. Tem muitos Sim. fatores de desequilíbrios que estão relacionados a problema na saúde do intestino. Sim. Eu estava aqui pensando, né, no que trazer agora, assim, e você já meio que trouxe, assim, né, durante a nossa conversa aqui, mas seria, tipo, se existe uma dieta perfeita, assim. Uhum. O segredo está na nossa capacidade de adaptação, ou existe? Sabe, o que que a gente poderia pensar a partir disso? Sim. Eu não acredito numa dieta perfeita no sentido universal, sabe? Assim, pronta, Uhum. ideal para todos. O que eu acredito é uma alimentação adequada ao contexto vivo de cada pessoa. Então, Tá. esse contexto inclui idade, fase hormonal, rotina, digestão, clima, né, a estação do ano que a pessoa está, Uhum. o nível de atividade daquela pessoa, o estado de saúde, né?
e é o momento de vida que ela está passando. Sim. Então, acho assim, o grande problema dessas fórmulas perfeitas, fixas, é que elas ignoram que o ser humano é dinâmico, né? A nossa vida é muito dinâmica, está sempre em Uhum. movimento, o tempo está Sim. sempre em movimento, né? Né? E aí o que faz bem para você numa fase do ano pode não ser bom em outra fase do ano, né? Ou numa fase da Uhum. sua vida pode não ser bom para uma outra fase. Sim. Então, ou assim, o que é ótimo para uma pessoa, né, pode ser ruim para outra, pode ser insuficiente para outra. Então, eu acho melhor assim cultivar essa sensibilidade na pessoa para perceber o que ela precisa em cada momento. Isso é a adaptação que você trouxe. A gente Uhum. evoluiu muito, né? E a gente se adaptou muito. E a maneira como a gente se adapta que é o sucesso ou o fracasso, né? Vamos dizer Uhum. assim, se a gente se adapta bem a algo, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais vivo, mais viva, mais, enfim, mais inteira, né? E se a gente se Sim. adapta mal, isso traz também malefícios. Ou então, Sim. não tão uma vivacidade. Às vezes a gente tem que correr atrás disso, né? Para Uhum. conseguir uma melhora. Então, a Sim. capacidade de adaptação é central. E, assim, a alimentação ela não está isolada disso, né? Ah, tá frio, eu vou colocar blusa, mas como eu me adapto ao frio? Se a gente se Uhum. adapta bem ao frio ou ao calor, isso é muito bom. E a Sim. alimentação ela precisa acompanhar essas adaptações, né? Ela tá Sim. ali, porque a natureza ela vai te oferecer coisas em uma estação, outras coisas em outra estação. Então a gente não vive separados, né, da natureza. Então, o clima, a Sim. luminosidade, as estações, os ritmos circadianos, né, o envelhecimento, os ciclos hormonais, né, eles influenciam no apetite, na nossa digestão, no nosso metabolismo, na necessidade energética, né, quanto, no volume das nossas refeições e até o que a gente gosta. Pode ver, a gente no Uhum. verão gosta de coisa mais fresquinha, no inverno mais quentinha. Sim. Então, o segredo não está em encontrar algo ideal e perfeito, né? Mas é isso, desenvolver um modo de comer que dialogue com a nossa vida em movimento, né? Sim. Isso não significa, assim, relativizar tudo ou dizer que qualquer alimentação serve. Mas Uhum. existem princípios importantes de qualidade alimentar, regularidade, equilíbrio, né? A densidade nutricional. E E a boa nutrição, ela não é rígida, né? Ela é isso, ela precisa ter essa inteligência adaptativa. Eu acho isso Sim. maravilhoso, porque deixa as coisas mais suaves também, sabe? Menos rígidas. A gente é cíclico, a gente é fluido. E a alimentação, ela também tem que estar nesse lugar. Uhum. Claro que Nesse estou sentido, falando de acho. alimentos de verdade, né? Estou falando de Aham. porcarias. Sim, sim. O que eu tava pensando é que tem, como esse que você trouxe, tem momentos e momentos, assim, né? Tipo, tem estações do ano, tem tantas coisas pra gente considerar, assim, na hora de escolher o que a gente vai comer, mas ao mesmo tempo é muito difícil, assim, só tem, é isso que você trouxe, né? A gente tem que entender muito o momento que a gente tá e entender o que a gente consegue fazer com o tempo que a gente tem, considerando muitas vezes deslocamento, considerando tantas coisas assim, né? E Sim. aí por isso que eu vejo que é um processo talvez um dos mais complexos assim, né? Que é adequar a alimentação para a real necessidade daquela pessoa, porque muitas vezes ela é apegada a um tipo certo de alimento, porque ela nasceu numa família que comia X coisas todos os dias, no final do dia era sempre a mesma coisa. Então, realmente é um processo de desconstrução, assim, né? Um processo de estar aberto ao novo, assim, né? E como perceber que cada alimento, né? Que é colocado, né? Inserido nessa nova rotina alimentar, assim, pode proporcionar para ela, né? Então eu vejo que é muito, muito sutil, muito delicado, assim, também, né? Sim. E a nutrição, eu assim, mas eu acredito que essas coisas não precisam ser eliminadas, assim, sabe? Que a pessoa Uhum. tem aquele contexto da cultura da família dela. Sim. E a alimentação, ela pode ser afetiva, ela é afetiva, não dá pra gente separar
também. E, e é isso, acho que não é nem 8 nem 80, sabe? Dependendo Sim. de como a pessoa está. Muitas vezes ela desenvolve uma harmonia com aquele hábito que veio da família, a não ser que seja algo realmente analisado, que aquilo que está fazendo mal, né? Uhum. Então, acho que isso pode entrar nesse. Mas também é É, legal a pessoa se abrir a outras coisas, assim, ficar só preso naquilo. sim. A ideia também é essa, porque novos sabores, né, novas percepções, e que também ela pode encontrar um lugar de regulação emocional de outras maneiras, né? Uhum. Inclusive na nova abertura, assim, quando você se abre para conhecer, também vem muito, uau, que gostoso, tô adorando, Uhum. né? Sim, Então também tem isso, né? Tem ganhos nessas mudanças. sim. Eu lembro que eu li um livro há uns anos atrás, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele trazia uma pesquisa, não sei se ela foi uma pesquisa assim, totalmente fundamentada em ciência e tal, mas era comparando a população dos Estados Unidos e da França, assim. Então tinha a ver com o consumo de queijo, por exemplo, que tem uma coisa bem cultural assim do francês, eu acho ainda hoje, que ainda sei lá, comer um queijo depois do almoço ou antes, assim, eu não sei exatamente qual que é a etapa, assim, o estágio do queijo na alimentação. Mas se você medir os índices de saúde, assim, da população francesa, comparando com a americana, norte-americana, tem uma diferença gigantesca, assim. E aí, esse livro trazia justamente essa reflexão do contexto cultural, assim, dessa relação afetiva que você trouxe, assim, né, com a Sim, comida, né? Quanto que sim, isso também é determinante, né? Como a gente está sim, comendo, com quem a gente está comendo, né? sim, exatamente. E o contexto cultural é rico, tem que ser É, reservado, preservado, respeitado. Aí a questão é de cada um, né? Se aquilo não precisa ser todo dia, de repente, ou dependendo da pessoa, como eu falei. Pessoas que vão continuar com aquele costume que não faz mais mal a elas, né? Que não faz mal a elas. Elas têm esse hábito. sim, Tem outras coisas que colaboram. E aí você vê que aquilo não está fazendo mal para ela, né? Porque mexer sim. também. Mas é isso, não dá pra gente dizer que é uma coisa sempre fixa, né? Aham, E eu é. acho muito bonito também a nutrição nesse viés, assim, a cultura alimentar de cada país, tudo Uhum. mais, né? Até para Buscando vocês sempre. nutricionistas, deve ser se debruçar em torno disso, assim, né? O que que a pessoa come no dia a dia, de onde ela vem, que país ela tá, qual cidade, a temperatura. Sim, sim, É, exatamente. A pessoa, inclusive, às vezes ela já vem falando, ó, não mexe no meu queijinho, sou né? mineira, Sei. Legal. é isso mesmo. Mas assim, claro, como eu falei, se a gente percebe que é aquilo que está desarranjando a pessoa, é importante também que ela saiba. E aí a gente Sim. pode fazer de um jeito que também ela não precise ficar para sempre sem comer, não é isso. Mas até ela Uhum. atingir um equilíbrio melhor, né, como ela pode também conhecer novos alimentos, né, Uhum. que ao mesmo tempo a gente continuar respeitando o contexto cultural. A frequência Sim, determina muito também. Né? sim. A gente, assim, a nossa biologia ela é muito acostumada ao rodízio alimentar. Porque pensa, a gente evoluiu muito assim, não tinha os mesmos alimentos sempre. Então, o Uhum. rodízio é muito interessante também para a nossa harmonia, assim, para a nossa Uhum. adaptação, para o nosso sistema imunológico. Se a gente fica numa monodieta, não posso falar isso para todos os alimentos. Tem alimentos bases que eles Uhum. sempre vão ser bons. Claro que cada um vai ter sua particularidade. Eu vejo gente que também Sim. desenvolveu intolerância, alergia a determinados alimentos que são alimentos chaves. Mas, no geral, tem alguns padrões que permanecem, mas muitos vão sendo rodiziados, porque foi assim que evoluímos, né? A natureza, como eu Uhum. disse, é muito cíclica. Então, o rodízio é interessante. Eu tenho que trazer Legal. isso também para a pessoa. Não é que você não pode nunca mais, mas vamos Uhum. também descansar um pouquinho a sua digestão desse tipo de alimento.
Um dia sim. você come outra coisa, e depois você come aquilo. Então, esse rodízio pode ser interessante. Eu já Não precisa ser ouvi, exagerado também, pode ser aham, suave. claro. Eu já ouvi e queria que você me confirmasse, né, se é verdade que toda vez que a gente traz um alimento novo para dentro do nosso corpo, isso oferece, isso faz sentido, né, mas queria entender se é a nível da microbiota, assim, né, é, toda vez que a gente insere um alimento novo, isso meio que vai proporcionando novas reações, novas experiências para a nossa microbiota. Então é como se ela realmente gostasse de diversidade, assim, e essa diversidade vai passando a compor, assim, o nosso corpo, assim. E Sim, faz sentido isso? faz. É assim, quando você muda drasticamente, isso pode gerar um desconforto, porque Uhum, você estava com um padrão de microbiota adaptado à sua alimentação habitual. uhum, E por isso que às vezes a pessoa muda totalmente. Quando muda muito a alimentação, ela uhum, sente gases ou ela pode sentir alguma coisinha diferente, uhum, porque aquilo não estava adaptado ao ambiente intestinal dela, né? Ela cultivou determinadas bactérias e de repente uhum. vai oferecer outro tipo de comida para elas. Né? Sim, só Mas um parênteses. ah, Se você explicasse o que que é a microbiota rapidinho. sim. A microbiota ela é um ecossistema que existe dentro da nossa tubo digestivo. A gente tem várias microbiotas, mas nesse caso eu estou falando do intestino Uhum, grosso, que como ele é um tubo digestivo grandão, né, que recebe os resíduos da nossa digestão. Então, uma microbiota bem consistente. A gente tem bastante. A microbiota ela é composta de bactérias, de fungos, de vírus, de arqueia. São vários micro-organismos, né? A maioria é bactéria. uhum, E existem as bactérias benéficas. Por que benéficas? Porque elas produzem compostos muito bons, que vão desinflamar a gente, elas produzem vitaminas pra gente, elas produzem uhum, várias coisas super incríveis. E as bactérias patogênicas são chamadas assim porque elas vão produzir mais compostos tóxicos, mais compostos que vão inflamar o nosso corpo. uhum. E não é que as bactérias patogênicas não deveriam existir, deveriam, mas num equilíbrio, numa proporção, né? Tá. Quando elas predominam, é quando também muitos problemas começam a acontecer. Então, você fica Uhum, com mais dificuldade de absorção, você fica com mais alergias, né, mais uhum, intolerâncias, porque as patogênicas se sobrepuseram. tá. Mas o ecossistema é isso, que nem as ervas daninhas são necessárias também para o equilíbrio, porque todo o sistema interage entre si, né? Então, enfim, as plantas interagem entre si, então as daninhas, entre aspas, são Uhum, importantes também. sim. Mas e aí imagina que você está acostumado com um padrão e de repente você muda muito. Mas quando você está em equilíbrio, o rodízio, sim, é muito interessante. Porque você Uhum, vai incrementar mais esses. Primeiro que você vai adquirir mais nutrientes diferentes. Né? O uhum, reino vegetal, por exemplo, é tão rico. São tantas cores, são tantos tipos de fibras, né? Fitoquímicos, uhum, vários tipos de antioxidantes. E é legal esse rodízio, porque é isso, você vai diversificar, né? E aquilo, o seu corpo ele se apropria muito bem, a sua microbiota gosta muito, de fato, como você falou. Né? uhum, O rodízio é natural, na minha opinião. E aí você se expõe mesmo menos também a um certo tipo de alimento. Eu vou trazer uma outra perspectiva, né? Os tá. alimentos, eles também têm, não é isso, só isso, tá? Mas é uma outra perspectiva. Os alimentos, Uhum, eles também têm os seus fatores de proteção, que eles precisam resistir à luz solar, eles precisam uhum, resistir a pragas, né? Eles precisam resistir a mudanças climáticas. E uhum, aí isso faz com que eles produzam substâncias que, inclusive, são antioxidantes, que protegem, né, esses alimentos. Se a gente fica comendo sempre o mesmo tipo, exageradamente, tem muitas exceções, tá, gente? Não tenham medo de comer vegetais, não tem problema. uhum, Tem muitas exceções, mas
Quando o seu sistema imunológico é mais sensível, acho que é melhor falar assim, quando você é Tá. mais sensível, no sentido, por vários probleminhas aí, e você fica se expondo sempre a uma coisa só, pode ser que você desenvolva reações desagradáveis a determinados compostos, que são compostos de proteção, mas que eles podem trazer fatores de reatividade imunológica, entendeu? Eu vou dar um exemplo bobo: leite, né? O leite, tem gente que consome leite demais e começa a ter reações alérgicas ao leite, ou Sim. milho, ou amendoim, ou sei lá, ou qualquer alimento. Então, assim, o sistema imunológico é muito complexo. Não dá para a gente falar que tal alimento é ruim, mas tem alimentos que eles podem favorecer a essas reações, você se expõe muito a eles. Então, o rodízio é interessante, porque você não vai ficar repetindo sempre, e aí aquilo traz mais uma homeostase, uma harmonia. Porque o sistema imune, Pedro, ele mora no intestino. O intestino é um grande órgão imunológico. Então, tá todo o tempo ali rastreando se tem comida esquisita, se não tem, porque ele quer proteger a gente, né? O sistema imunológico. Pensa que o intestino é um grande portão. Tem coisa que Sim. pode entrar dentro, né? Entrar no sistema, e tem coisa que não tem que entrar. É isso. É um pouco. Não é difícil, parece complexo, mas não é. Um exemplo que me veio que já ouvi isso, uma pessoa que toma leite a vida inteira e aí, de repente, aos tantos anos de idade, começa a ter uma reação alérgica ao leite, assim. Exato. Isso Às vezes foi algum explica. estresse que a pessoa passou, né? Ou alguma viagem que ele fez e que deu uma desequilibrada ali, ou alguma coisa que aconteceu, ou o próprio consumo demais de leite, que pode ter tido, deflagrou essa Essa reação. reação. Isso. Sim. Então é como se. Bom, eu gosto muito de leite, então se eu trago mais diversidade para minha alimentação, para as minhas refeições, isso vai me proporcionar, sempre que eu tomar leite, uma experiência boa, assim, como se fosse isso. Isso. A chance de você desenvolver reações reduz, porque você não está Legal. se expondo sempre. Então, você dá um descanso imunológico Sim, também ao leite. Né? entendi. E aí, se você for ver a natureza, não é cíclica, a gente não conseguia achar o mesmo tipo de alimento sempre. Então, faz sentido mesmo isso que a gente tem com a nossa biologia inserida na natureza. Sim, muito legal. Se você pudesse oferecer assim uma única sugestão para quem está assistindo a gente sobre como se alimentar melhor, qual que seria a sua sugestão inicial assim para começar? Talvez essa, né? Então, a minha sugestão inicial seria coma com mais presença mesmo, porque melhorar a alimentação não começa assim só com que você vai escolher um alimento, né? Mas como que é a sua relação com ele. Muitas pessoas, elas sabem o que elas deveriam comer, tem muita informação de nutrição, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas chegam para mim já sabendo muito o que é bom, o que não é, mas não prestam atenção na conduta, em várias coisas que é muito importante. Então, o estado de presença durante a refeição é algo que vai te ajudar a se conectar com o seu corpo, com a sua fome, com a sua saciedade, né? E aí vai sair desse automático, porque muitas pessoas elas comem com pressa, distraídas, né, sem perceber a fome e a saciedade, pulando horários, né, e sem sentir a própria digestão. E isso é um dos fatores de adoecimento, né? Então, antes mesmo de pensar o que comer, qual seria o ideal e tal, eu falaria, né, para começar, traz mais presença para o ato de comer. Isso vai mudar bastante a sua relação com o ato de se alimentar. Porque o ato de se alimentar, ele pode ser considerado sagrado. Você está nutrindo o seu corpo, né? Você está nutrindo seus tecidos. E quando você tem esse estado de presença, é tão melhor a sua digestão.
E mesmo quando a sua digestão não está boa, você consegue perceber. E isso é muito importante, porque isso vai te ajudar a fazer melhores escolhas também. Uhum. Então, é isso, né? Mastigar melhor, reduzir as distrações, trazer essa atenção mesmo para esse momento que é tão lindo e tão sagrado. É isso que eu diria. Sim, ótimo, muito bonito isso. Eu já ouvi muita gente falando que, se você agradece antes de comer, isso tem uma reação fisiológica, isso vai melhorar a sua disponibilidade. Eu já ouvi gente, tipo, fazer algumas respirações profundas antes de comer, e isso por si só também já te permite trazer mais essa abertura, tanto Sim, emocional, mental, quanto física. Isso sim, tem Isso é científico, assim? sim, isso é. Porque quando a gente está comendo com, com ansiedade ou sentindo alguma emoção difícil, raiva, tristeza, essa Uhum. coisa meio. Não faria sentido, né, comer, talvez, né? Se tivesse Não faria. Você não está Uhum. com um sistema com um sistema digestivo muito bom. Se você come assim, isso influencia. Né? Existe um Uhum. grande nervo, inclusive, que conecta o cérebro com todo o Uhum. trato intestinal, gástrico também. Sim. E aí, quando você come assim, a digestão não fica boa. O Ayurveda já falava isso, né? É. Falava muito isso, em várias passagens dos textos. Né? Não coma se você estiver irritado, ansioso, enfim, triste demais. Pode ver, quando Uhum. a gente está assim, não é uma fome real, assim, às vezes é uma coisa É. mais para. Tem gente que come pela ansiedade, mas não é a fome. E Sim. assim, não precisa também fazer uma coisa mega complexa para. Não, é isso que você falou, algumas respirações, sentir. No momento que você também agradece, é isso, às vezes você fica ali um tempinho, já harmoniza a Uhum. sua respiração. Isso vai influenciar no peristaltismo, né, que são os movimentos das vísceras para a digestão, vai influenciar na secreções das enzimas. Uhum. Que é isso, o nosso estado mental, emocional, ele está totalmente conectado. Uhum. Então é muito bom poder agradecer o alimento no prato, em vários sentidos. Né? A gente é grato Sim. pela natureza e por todos que participaram daquela cadeia, para que você consiga se alimentar e sustentar a sua vida. Né? Olha que profundo Uhum. que é isso, esse sentimento Super. de gratidão. Né? Isso melhora muito também o seu estado mental na hora da refeição, sua atenção, sua Uhum. conexão, né, com o alimento e com o seu corpo. Uhum. Então é isso. Acho que a gente pode finalizar aqui. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. E também para saber mais informações sobre a Bruna, eu acho que deve estar, provavelmente se está vendo no Instagram, vai estar disponível em algum lugar. E também pelo Doutor Integra. E aí vocês conseguem acessar e até inclusive marcar uma consulta com ela. Obrigada, Tchau, Pedro. gente. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Bruna. gente. Até mais.